Alô, você no Tomazão TV, uma ótima e abençoada semana. Vamos começar segunda-feira falando um pouquinho do que aconteceu no final de semana e já projetando o que virá por aí. O Remo que empatou fora contra o Curitiba no sábado, mas principalmente a derrota do Paysandu dolorida, frustrante para o torcedor em casa novamente ontem para o Operário de Ponta Grossa e de virada, o que é pior, né? O Paysandu perdeu para o Operário e o terceiro jogo consecutivo. O Paysandu já está 6 jogos que não consegue vencer um jogo desde a vitória contra o Curitiba. 3 empates e 3 derrotas, sendo que 2 derrotas dentro de casa. Vila e agora o Operário com a Chapecoense pelo meio. Está na hora de dar a volta por cima. O técnico, o Claudinei, ele fala, manda real aqui, acredita nessa recuperação ainda e 2 nomes, 2 novos contratados pintando pela Curuzu, promessa do presidente Roger Aguilera. Vamos então começar o nosso papo, não esquecendo de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, muito importante deixar o like. Você está vendo o vídeo, às vezes esquece de dar o joinha lá, vai lá, dá o joinha, dá o like, que a gente reforça o nosso conteúdo e o YouTube vai divulgar cada vez mais o nosso canal, porque com 50 mil tem aquele super sorteio para você. A gente vai crescendo todo dia, vai colocando um tijolinho, mas é importante que você esteja comigo, tá bom? Começamos avaliando essa derrota do Paysandu. A situação, ela é preocupante? É, mas não é desesperadora. O Paysandu tem 15 jogos ainda na conta são 8 vitórias, mas dos 16 jogos perdeu 1. Então, continua precisando de 8 vitórias para tentar, de uma vez por todas, sacramentar sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ontem, nada deu certo. Não gostei da forma como que o Paysandu começou o jogo, apesar de ter feito 1-0, né? Deu indícios, depois do gol, de que poderia até ampliar, mas realmente falta de inspiração total de alguns jogadores que pareciam que não estavam nem ali, né? Tirando o Thiago Heleno, mais uma vez na zaga, muito bem. O Edilson também entrou bem no jogo, mas o Garcês e o Diogo, a dependência do Paysandu da inspiração desses 2 jogadores. E o Paysandu não pode ficar dependente só de 2 jogadores. Realmente complicado. E a Curuzu, que poderia se transformar naquele caldeirão, não teve a resposta do time em campo e acabou sofrendo essa terceira derrota seguida na competição. O técnico Claudinei, pelo menos, botou a cara a tapa. Ele reconhece que o time errou, que os gols foram, assim, bobagens, erros infantis, mas que aconteceram, e que tem tudo para a recuperação da equipe na competição. Botou a cara a tapa e mandou a real. E gostei da forma que ele falou. Está entregando lá, está tomando gol assim. Isso acontece no futebol. E não se exime do erro e assume a responsabilidade. Claudinei Oliveira, no Tomazão TV. Conforto, a gente tem que, assim, às vezes é melhor o jogador de cabeça quente falar uma coisa que não é devida do que o cara passar e não falar com vocês, não dar uma satisfação, né, não dar uma entrevista. Eu acho que cabeça quente não é o melhor cenário para dar entrevista, mas assim, hoje nós falhamos os 2 gols, ponto, e faz parte, gente, faz parte, do meu jeito que amanhã depois um atacante perde um gol, claro, né, a gente vai finalizar a mão, uma bola que podia fazer o gol e podia gerar o gol, não tem nenhum problema, né, a gente tem que falar a verdade, né, a gente vem aqui falar assim, os caras fizeram o gol. A gente, que foi uma jogada construída, tocaram 50 passes e fizeram gol. Não foi o que aconteceu. Eles jogaram uma bola na área e fizeram gol. E um gol de pênalti que a gente concedeu eles, que não precisava ter concedido. E pronto, a gente tem que falar a verdade. Não adianta vir aqui na coletiva e ficar dando voltinha. A gente tem que falar a verdade. Isso aí não desqualifica nem o Gabriel, nem a defesa porque tomou o primeiro gol. A gente tem que trabalhar para não acontecer de novo. Ponto, acabou. Se o Diogo estava de cabeça quente e falou, entregamos os gols, é uma forma às vezes de falar mais direta, de cabeça quente, mas pelo menos ele parou, deu entrevista para vocês, não se omitiu. Né, a gente tem que conversar com ele, evita contar de cabeça quente, ou, às vezes eu nem ouvi, né, às vezes o termo que usou não foi adequado, enfim. Mas a gente também é muito milindre hoje em dia, a gente tem que falar, às vezes falta essa cobrança no vestiário, não podemos errar aqui, Diogo, tem que fazer aquele gol, botar a bola para dentro, faz parte. O futebol sempre foi assim, né, hoje a gente vive uma geração aí que tem muito milindre, não se pode falar nada, não pode ter cobrança, faz parte, o cara passou um pouquinho, Diogo, não fala mais isso, beleza, foi mal, cara, outro jogo salvou a gente, outro jogo eu perdi um gol também. Acontece, gente, tá? Eu acho que a gente tem coisas maiores para se preocupar, que é ganhar o próximo jogo, ganhar o próximo, a gente tem que voltar a ganhar, temos que voltar a vencer, porque eu sinceramente,
Eu não vim aqui pensando em outra coisa, não sei tirar o Paysandu da situação que está. Eu, né, não trouxe minha família, meu filho mudou, meu filho está estudando aqui em Belém, eu trouxe meu filho, minha esposa. Né, eu não peguei um avião, viajei 6 horas e pouco, recém-operado, porque eu não acredito. Eu estou aqui porque eu acredito. Né? Então eu espero que continue acreditando e a torcida acredite, a direção acredite no trabalho, né, os jogadores continuem acreditando nas nossas orientações. Se todo mundo acreditar, é ótimo. Se também não estiver acreditando, não tem problema nenhum. A gente, né, abre espaço para outro vir trabalhar, não tem problema. Eu acho que passa muito para a gente acreditar. A partir do momento que não acredita, tem desconfiança, tem dúvida. Trabalhar com dúvida é difícil. É isso, é o técnico que tem que acreditar. Se ele não acreditar no trabalho dele, vai fazer o quê? Eu continuo achando que o Paysandu vai conseguir dar essa volta por cima assim. Agora, tem 2 jogadores sendo preparados para serem anunciados pela diretoria. Com a Transferban sendo liberada de hoje para amanhã, com certeza, o Paysandu anuncia esses 2 jogadores que devem ser jogadores para o ataque. O Paysandu precisa reforçar, precisa fazer mais gols e principalmente um homem do meio ali, de 2 certos, mas tem um terceiro que pode ser um meia, um articulador, um cabeça pensante. Tomara que dê certo. Próximo adversário do Paysandu, o CRB, que perdeu na rodada para o Furacão, no sábado, 16 horas, lá no Rei Pelé, jogo duro, sim. Então, é aguardar. Perdeu o Denner, não deve se recuperar, problema na clavícula, né? Uma luxação, vai ficar fora, mas o Leandro Vilela com todas as chances de voltar. E principalmente o Rossi, num jogo importantíssimo para que o Rossi possa voltar contra o CRB. Do Remo, a gente tem pouco a falar, até porque depois do jogo só falou o Marcos Braz, o técnico não deu nenhum tipo de declaração. Ficamos aqui na expectativa do início dos trabalhos, né? Nessa segunda-feira à tarde, o Remo folgou, chegou ontem no final da manhã e vai voltar aos trabalhos somente nessa segunda-feira à tarde. Segunda, terça e quarta, porque na quinta-feira já tem outra bimbarra pela frente, que é o Criciúma, que é o 4º colocado. O Remo que começa a segunda-feira ainda na 6ª colocação, porque os resultados ontem acabaram... O resultado de ontem, né, acabou ajudando. O Paysandu perdeu 2-1, né, para o Operário. 0-0 Ferroviário e Volta Redonda. Bom para o Paysandu, que não deixou o Volta Redonda desgarrar. E o Cuiabá, que estava vencendo o jogo até o finalzinho, passaria o Remo, jogaria o Remo para a 7ª colocação, mas levou o gol de empate e o Remo permanece na 6ª colocação. Hoje, 2 jogos que podem mudar essa configuração. Botafogo e Vila Nova. Se o Bota ganhar ou empatar, ótimo. Avaí e Amazonas. Se o Avaí empatar ou o Amazonas ganhar, para o Remo, ótimo. Para o Paysandu é tudo ao contrário. O Paysandu torce para o Vila e torce para o Amazonas. É agora o jogo das torcidas inversas. Não era necessário isso, né? Mas é o Campeonato Brasileiro. Quinto Remo no Mangueirão, 21h35 contra o Criciúma e o Paysandu sábado contra o CRB. Temos a semana toda e com muitas informações para você. Abraço e até a próxima.